Esse é o show Dr. America. Hoje nós vamos falar no show sobre liberdade de expressão, uma cidadezinha pequena em Vermont, e também Alexander Solzhenitsyn. O que essas coisas têm em comum? Me siga. You're my strength, you're my rock, you're all that I need. My shield and my fortress, the horn of my salvation. Razors rise all around. We are making just one sound. Bom, cheguei aqui em Cavendish, Vermont. É uma cidadezinha bem pequena mesmo. Eu até perdi e até peguei uma estrada de chão. Perdi, teve que pedir direção às 3 pessoas. Devia ter pegado outra rota, mas cheguei no lugar. Finalmente cheguei aqui. Bem pequenininho aqui. Ali o bombeiro. Então, Alexander Solzhenitsyn. Em 1976, Alexander Solzhenitsyn chegou aqui em Vermont para se esconder, para sair. Ele foi basicamente exilado da Rússia. A Rússia tentou até tirar a cidadania dele porque ele criticou Stalin. Ele viu aquelas coisas que estavam acontecendo ali e não gostou e criticou. Naquela época, se você falar contra o governo do Stalin, você era colocado no Gulag. O que é o Gulag? Gulag é basicamente um campo de concentração, só que é um trabalho forçado. E ele foi mandado para os Gulag e ficou ali servindo por 8 anos. Na verdade, naquela época, até na faixa de 1/3 das pessoas era um informante. O que é informante? Aquela pessoa que sempre dedava para o governo, até dentro de família. Uma família de 5 pessoas, talvez 2 pessoas eram informantes. Então você tinha que ficar caladinho, não podia falar nada, não podia desafiar o governo, e por isso ele foi mandado para o Gulag. E ali ele viu muitas coisas horríveis mesmo. Estimou que durante aquele período de governo de Stalin, governo não, né, uma ditadoria doida, que na faixa de 66 milhões de pessoas morreram debaixo do poder de Stalin. E durante aquele período ele escreveu 2 cartas. Então, basicamente um livro. Acho que ele fez isso de propósito, mandou para os amigos. Uma o governo interceptou e destruiu. A outra chegou para o oeste, que agora nós sabemos aquelas malvadezas que aconteceu ali na Rússia naquele período. É uma pessoa que usou o poder de expressão, a fala de expressão. Muitos ficaram calados, mas ele viu a coisa horrível que estava acontecendo e decidiu falar. E com isso, ele revelou as atrocidades do poder de Stalin ali na Rússia. Essa é uma forma de expressão muito poderosa, que a gente não pode deixar nos calar. Tentou tirar a cidadania, teve até um atentado de assassinato sobre a vida dele, mas não conseguiu. Aí ele tentou ir para o Canadá, mas ele achou uma cidadezinha do Canadá meio chata e chegou aqui em Vermont. Ele chegou nessa cidadezinha aqui. E chegou aqui, ele falou assim, aqui que eu vou ficar. E ele ficou aqui um período muito bom. Eu acho que até de 1994. Então, na faixa quase 20 anos que ele morou aqui. E aqui, ali tem até um pessoalzinho conversando ali. E eles decidiram aqui, entre o pessoal que mora aqui, de não dar informação, porque vinha pessoal de jornais, de televisão, tentar entrevistar Alexander Solzhenitsyn. E eles decidiram mentir, falar assim, não sabemos onde que ele mora. Ele morou, talvez foi até numa dessas chacrinhas que eu acabei de passar ali. E o pessoal aqui não queria falar onde Alexander Solzhenitsyn morava, para evitar essa confusão, evitar essa tumulto aqui de repórter que queria entrevistar ele. Então ele ficou bem calado, ficou quieto, ele gostou muito de ficar aqui. E foi aqui em Vermont que ele falou que o comunismo é uma doença. Ele começou a falar das coisas. E na época, quando ele era jovem, ele era até um
um credor do comunismo. Lavagem cerebral foi feita nele como criança para aceitar o comunismo, para aceitar aquele estilo de vida. Só que ele foi crescendo e começou a estudar e começou a ver que o comunismo, o socialismo, não eram a solução para as coisas. Interessante que Alexander Solzhenitsyn, ele falou que a nossa maior arma contra o mal, contra essas falácias do socialismo e do comunismo é a verdade. E também que não só conhecer a verdade, mas falar da verdade. O que me faz pensar até do Evangelho, né, de Jesus. A gente pode conhecer, mas a gente não fala, não prega, não fala um para o outro. E há poder, a verdade por si, ela se afirma. O Alexander Solzhenitsyn experimentou a verdade. Não só ele conheceu, mas ele experimentou e não conseguiu ficar calado. Ele teve que falar, e graças a Deus ele falou, porque aí o Oeste ficou sabendo das atrocidades da Rússia e basicamente ele falou que uma pessoa que conheça e fala a verdade é capaz de derrubar um regime do mal. E foi basicamente isso que aconteceu quando a União Soviética se desfez, acho que em 1989, e foi ali que começou esses conhecimentos do Oeste, da Europa, da Norte América, sobre as falácias, sobre as atrocidades da Rússia ali naquela região. Solzhenitsyn ali viu que o socialismo ele não funciona, que os meios de produção de propriedade devem ser mantidos pela propriedade coletiva. E do outro lado do capitalismo, que o meio de produção ele é mantido por cada indivíduo. O que me faz pensar sobre os pilgrims, né, os peregrinos, quando eles estabeleceram ali em Plymouth, aqui em Massachusetts, do estado do lado aqui, eles estabeleceram a colônia ali. E acho que eu lembro, o John Carver, ele foi o primeiro governo dessa vila, que chamava Vila dos Peregrinos ali. Muitos sofreram, muitos morreram por causa do frio. E quando eles vieram da Inglaterra, eles trouxeram com eles que eles chamavam de strangers, que eram os estranhos, tipo os pagãos, né? Porque eles vieram como separatistas, vieram como aqueles que queriam adorar a Deus e não ser pressionado e não ser controlado pelo rei da Inglaterra. E quando eles chegaram aqui, depois que John Carver morreu, que era o governo ali, teve William Bradford, que ele decidiu e fazer o seguinte: vamos pegar a propriedade aqui, a propriedade ninguém tem dono, estabeleceu cada um pedaço para cada pessoa, e aquilo que você produzir vai ser trazido para a Common House, que é a casa comunal, e depois dali você vai distribuir todas aquelas coisas para todo mundo. Em outras palavras, você trabalhava e aquilo que você produzia trazia para um lugar e depois se juntava tudo e dividia entre as pessoas. O que aconteceu é que com o passar do tempo, muitas pessoas não queriam trabalhar, só queriam usufruir daqueles outros que estavam trabalhando. Aí os caras que estavam trabalhando viram que não era justo. Por que eu vou trabalhar muito e trago para essa casa comunal? Aí no final de contas aquele que não trabalhou vai receber a mesma coisa que eu estou recebendo. E não deu certo. Aí ele decidiu, William Bradford decidiu que o socialismo ali não funcionou. E a solução que William Bradford decidiu é que a solução é propriedade privada. E então os Estados Unidos tentaram esse socialismo desde o seu começo e não deu certo com os Pilgrims aqui perto no outro estado aqui de Massachusetts. O que me faz lembrar também de Dietrich Bonhoeffer. Ele era um teólogo da Alemanha, que ele falou: o silêncio diante do mal é um mal em si próprio. O não falar é falar, o não agir é agir. Thomas Jefferson falou uma coisa parecida com isso aí, de que quando o povo teme o governo, há tirania, mas quando o governo teme o povo, há liberdade. E a razão mais forte para poder manter isso aí era para ter certeza de que o governo não se
tornasse tirânico. E o porte de armas, que hoje está no Second Amendment, que é a segunda lei ali do Bill of Rights dos Estados Unidos, é de porte de armas. E ele falou que é para o último recurso, não uma coisa que você vai abusar, se acaso o governo querer tirar as armas da população. Tem muitas pessoas aqui tentando tirar as armas da população, mas esse estado que eu estou aqui, eu acho que aqui não é um estado que você pode carregar as armas. Onde eu estava ali em New Hampshire, ali você carrega as armas tranquilo, como vários outros estados. No Brasil, o governo não quer que o pessoal carregue armas. É muito difícil você ter licença para você ter arma na sua casa, mas tem que manter dentro da sua propriedade. Isso faz com que o governo possa ter mais controle. E de qualquer forma, os caras que são maus, os bandidos, vão ter acesso às armas, não importa qual lei que você infringe na população. Quando há um incentivo, a pessoa trabalha. E quando você trabalha e você não usa o fruto do seu trabalho, você perde o incentivo. Foi isso que o socialismo, o comunismo ali desde o começo tentou implementar aqui nos Estados Unidos e não deu certo. Então por isso que teve que ter a propriedade privada. E outra coisa que foi falado também naquela época dele, dos Estados Unidos, que foi falar, ele falou que aqueles que são capazes de contentamento, eles sempre estarão satisfeitos. A gente tem que encontrar esse contentamento em Deus. Na verdade, ele se encontrou Deus. E não muito é falado desse relacionamento que ele tem com Deus, com Jesus. E ele falou o seguinte: tudo isso aconteceu porque o homem fugiu de Deus, esqueceu de Deus. É uma pessoa magnífica que a gente pode aprender muito sobre a fala de expressão, sobre o nosso poder que a gente tem. A verdade, ela tem que ser falada, não só conhecida, mas tem que ser falada. A gente vê o que está acontecendo no nosso país, a gente vê o que está acontecendo no Brasil aqui, esse cara cabeça de ovo que está aí, se impondo, tudo quanto é coisa, se metendo em tudo quanto é coisas que o cidadão está fazendo. Você vai para um lugar, você não falar alguma coisa, você é censurado. É um governo que está, a palavra certa, intrometendo onde não deve intrometer, em qualquer afazeres dos seres humanos. E isso não pode ser assim. O brasileiro tem que não só conhecer essa verdade, mas falar. Infelizmente, muitas dessas coisas, o governo cresce tanto, já domina as armas, já domina o poder, já domina essas coisas todas. Aí a gente perde aquela força de falar. Um governo que está todo assim corrupto, já está avançado tanto nesse ditatorialismo, nesse controle que está demasiado. O cara se mete tudo quanto é coisa dos afazeres dos brasileiros. É uma coisa que tem que ser parada. O mundo está sabendo disso, e ele sabe disso, e vai parar. Isso com certeza um dia vai parar, porque a verdade, não só ela se afirma, mas ela vive para sempre. E ela sempre virá à tona. Não importa. Eu espero que seja o mais rápido possível. Às vezes demora muito tempo, mas eu quero ver essa verdade vir à tona ainda com meus próprios olhos. Aqui é uma vilinha bem pequenininha mesmo. Interessante que essa fala de expressão, a ironia, que é o seguinte, que hoje os Estados Unidos está passando por isso. Tem muita censura, o que está acontecendo com Donald Trump. Ele foi censurado do YouTube, do Twitter naquela época. Hoje o Elon Musk comprou o Twitter, que ele se transformou no X, e ele voltou para o X, né, para X. Mas é um governo que está tentando censurar aquela voz que fala contra o governo. Se você criticar o governo, que hoje está aí, o democrata, você é censurado. Com certeza esse vídeo aí, espero que não seja censurado, mas se o algoritmo tentar descobrir, eles podem até tentar censurar. Mas o Trump foi censurado várias vezes. Eles estão usando a justiça para tentar tirar ele, para ele não ganhar a eleição. E que bem irônico esse estado aqui hoje, é um estado bem da esquerda,
E foi isso que o Alexander Solzhenitsyn veio aqui e ele temeu, ele começou a ver essas coisas nos Estados Unidos, ele pensou o seguinte, os Estados Unidos, eu temo de que os Estados Unidos possa ser muito fraco para destruir o socialismo. Eu também temo isso, porque está crescendo bastante e a nossa voz não está sendo falada. Às vezes a gente fica com medo de falar e por ser ironizado, por ser criticado, e a gente acaba perdendo esse poder que a gente tem, que é a liberdade de expressão. E está acontecendo isso. Esse estado aqui é um estado bem liberal. O senador daqui, que é o Bernie Sanders, ele é totalmente da esquerda. Você pensa na esquerda, tem o centro, tem a direita, a esquerda. Ele é da esquerda, milhas para a esquerda. É um pessoal que quer que você dependa do governo, e você não, se você é criticado, a mídia é totalmente dominado pela esquerda, e você for falar mal desse governo, eles podem te censurar nas Big Tech, né, que é o Google, que é o YouTube, que é outras plataformas. É uma ironia muito grande de que o cara que criticou o Stalin, expôs para o mundo sobre Stalin, fez com que a gente conhecesse, veio aqui exilado para os Estados Unidos, e hoje os Estados Unidos estão passando a mesma coisa. E eu acho uma coisa irônica, e se a gente não falar e não agir contra esse pecado vai acabar dominando a gente. É assim que o pecado funciona nas nossas vidas. Quanto mais a gente fica quieto e não lutar contra ele acaba dominando a gente. E o governo também. Se a gente deixar o governo fazer o que aquele governo quer, porque o governo na verdade trabalha para a gente, não a gente para ele. Ele recebe o salário nosso, do imposto. Se a gente ficar quieto, vai chegar um momento que a nossa voz não vai ser ouvida e a gente vai ficar com medo de falar e de até ser posto num gulag. A gente tem que ficar muito esperto com isso. Obrigado por assistir esse episódio de Dr. America. Eu sou o Flávio e nunca se esqueça de pensar. Have you ever felt like you can't just go on? Have you ever felt so down? Have the promise of God lost a hold of you? You can get yourself around, and that's just the way things go. It's what you say to your soul. That's just the way things go. It's what you say to your soul.